Vamos agora para Heiou Sedai no Idaten Tachi, ou The Idaten... Como é? Deities no Only Peace. Ah, sei lá, velho. Idaten, eu só chamei esse negócio de Idaten. E aqui temos a história dos próprios Idatens, que eles são uma espécie de divindade, onde elas simplesmente aparecem por alguns tipos de questões do próprio mundo, né? Ou os humanos pensarem num único ponto e aquilo virar uma entidade, ou alguma questão natural. E basicamente a gente tem a Arin, que ela é a protagonista, porque ela é de uma leva antiga dos Idatens, de uma guerra que aconteceu há 700 anos atrás, onde o vô dela prendeu uma série de demônios num lugar, e ela ficou nesse tempo, né, sendo a única Idaten, e depois de todos esses anos foram nascendo outros Idatens, como Hayato, a Paula, o Weasley, e outro plot foi aparecendo, outros demônios foram aparecendo, e começa essa intriga de Idaten e demônios nessa nova era, onde essa era, inclusive, perante a humanidade, ela tá muito mais evoluída tecnologicamente e tudo mais, então a obra, ela abrange bastante essas temáticas, e todas elas, de fato, são importantes pra obra, porque Idaten, ele quer abraçar muita coisa, e algumas dessas coisas ele acaba se embananando um pouco. Mas ainda assim é interessante ver como ele tenta pensar que tudo faz parte desse ciclo, desse processo de construir esse mundo. Só que a gente entra em um monte de problema, cara. Idaten, ele tem uma péssima mania, primeiro, de... Quando ele começa a racionalizar e apresentar essas coisas do mundo, primeiro vem uma coisa que eu odeio, a piada do 2x. Eu entendo que primeiro você faz uma piada até pra criar o contexto de que, eles estão contando uma lore toda tenebrosa e hiper séria, mas os personagens estão cagando pra isso porque eles são fodas. Beleza. O problema é que quando você faz isso constantemente, mais de uma vez por episódio, inclusive, você perde todo o peso da construção e da racionalização desse mundo. Porque aí, pô, você tá me dando um elemento de como eles funcionam, de como eles são criados, e aí eles são. Mas isso aqui é jogado fora pela piada. Isso nunca mais é relevante até o momento que lhe convém. Aí a gente vai criar toda uma cena estilizada e formosa pra justificar isso. Isso é muito estranho, porque, tipo, eu não sinto uma boa dosagem ainda tem pra saber se eu tenho que levar ele a sério ou não. E vindo do autor de Reviewers, principalmente, é muito esquisito, porque uma das melhores qualidades dele é isso. A gente racionalizar um ponto, entender o que tudo isso significa e ver toda essa execução na prática de uma forma quase que inusitada e genial, cheia de putaria, já que ele é o autor de Dojão. Aqui eu não vejo isso. Eu vejo muita conceitos aqui, ideias ali, críticas principalmente à forma como a humanidade adora deuses, ou como a criação desses deuses acaba sendo meio dúbia, mas no final ele não quer dizer muita coisa com isso também? É muito esquisito. Essa questão da racionalização é até um ponto que eu acho que dá para ele tem bons pontos de racionalização para algumas coisas. Ele seletivamente, para algumas questões de sociedade, ele tem bons pontos de reflexão, bons pontos de racionalização. Eu acho interessante como ele sabe fazer alguns contrastes, então existem alguns momentos em que o narrador fala uma coisa e a cena diz outra, ou vice-versa, e aos poucos, de forma não expositiva, ele constrói alguns contrastes, por outras, o maldito diálogo expositivo em 2x, que, pelo amor de Deus, nem na primeira vez eu achei lá muito engraçado, porque, bem, teoricamente era uma coisa séria que eles estavam tratando. Só que para outros temas, especificamente putaria, nesse anime, essa questão da racionalização, que é um ponto forte do autor de Reviewers, eu vou dizer que, no mínimo, é incoerente, para não falar outra coisa. Porque os pontos que ele costuma trazer aqui, o modo como ele trata algumas coisas e convenientemente escolhe esquecer algumas racionalizações, trazer alguns pontos ou não, assim, bate forte em alguns dilemas éticos, assim, para dizer o mínimo. Talvez justamente pelo histórico da obra e por como ele racionaliza as questões de mundo e de sociedade, eu não posso passar o pano na cabeça de Daten e falar, não, ele está sendo inocente, ele só está seguindo
a média do mundo dos animes, porque Hidaten não é tão inocente. Ele tem uma mínima noção, sim, dos ovos, o que ele tá pisando. Ele só não parece ter muita consideração por isso. E até nesse caso da putaria é meio complicado, porque ele vai que nem reviewers, ele toca em casos mais espinhosos, como a questão de Shotacon ou até o famoso rap. Só que há casos onde narrativamente ele tenta usar de uma maneira pelo menos interessante para criar uma crítica, como por exemplo é o final do primeiro episódio, se eu não me engano. Ou outros casos onde ele simplesmente joga tudo pro alto e para a construção do que lhe convém ele tenta jogar uma piadinha que eu muito veria em algum doujou no hentai. Só que aqui não é diferente de reviewers, não é um anime sobre isso. É um anime sobre guerras e construção sobre deuses. Então, tipo, o anime começa a me falar como o Maurício falou, ele me fala uma coisa, daí ele chega numa situação, faz a piada de doujão que já quebra todo o contexto, e aí ele segue na outra. Até o momento que lhe convém, e ele tem que voltar à primeira situação porque ele precisa justificar toda a lore dele. Mas a lore fica toda bagunçada. E não é só em lore, os personagens também começam a ter essa virada de chave que não faz sentido nenhum. Acho que é o Pronter, que é o com sapatão, ele passou de um personagem todo meticuloso, experimental, testando até magia, pra um grande banana, que não faz absolutamente nada. Isso é verdade. Pode falar. Não, é que assim, isso daí mostra muito como os papéis e o contexto de Hidaten é muito difícil. Tipo, eu não vou meio passar muito pano também pra todos esses erros, dizendo que é só difícil. Mas o que ele quer fazer é difícil pra caralho. Porque, por mais que o autor de Reviewers tenha muita consciência em fazer racionalização, e a gente viu em Reviewers, uma coisa é fazer lá, outra coisa é fazer aqui. Porque lá ele tinha um contexto muito menor e uma situação muito menor e mais mundana para conseguir associar essas funções e essa forma de racionalizar como as coisas funcionam naquele mundo ou qual é o processo de você interagir com uma outra espécie na cama, vamos dizer assim. Aqui ele tá falando sobre sociedade, deuses, religião, sobre inconsciente coletivo, sobre pensamentos que geram um único ponto, sobre até... Nossa, cara, tem tanta coisa que eu acho que eu até não consigo dar tantos exemplos assim. Sei lá, militarismo, e vai. E, cara, quando você tem todos esses pontos na mesa pra você trabalhar, e às vezes ao mesmo tempo, e você tem que distinguir o que é um personagem falando, o que é um conceito sendo aplicado, ou o que é uma representação por um outro personagem ou por uma passagem específica, como, por exemplo, acontece no Ponto da Freira, fica difícil você dosar tudo isso, porque é muita coisa pra fazer, e às vezes a obra quer se acelerar tanto, e é difícil de fazer. Você tem os Hidaten sendo esses deuses que são completamente diferentes da humanidade, você precisa passar esse ponto de uma outra forma, que seja debochando, que seja não se importando, ou até mesmo um dos pesos da obra que eles fazem muito bem no começo, que é Hidaten são diferentes de humanos, eles têm prioridades diferentes. A gente não vai se preocupar com você tá sendo assaltado ou morto por alguém de um outro ser humano, né, da sua própria humanidade, do seu próprio convívio. A gente tá lidando com monstros, porque os humanos não conseguem lidar com os monstros. Os Hidatens conseguem lidar com esses monstros. Você fala, beleza, bacana, eu entendo esse conceito. E esses conceitos, eles vão sendo palpados um pouquinho de cada vez e vai funcionando no começo. Só que tem hora que às vezes o anime quer dar uma virada, principalmente mais pro final, que claramente se sente que a estrutura deu uma fragmentada e o pacing da obra foi pro caralho, às vezes literalmente, você perde muitas dessas noções. E o Pronter, por exemplo, ele acaba sofrendo isso. Porque ele tinha uma função muito interessante dentro da história para representar uma das camadas dos Hidatens. Só que chega no momento que ele vira um bobão, sabe? Ou... Um palhaço. Um palhaço. Ou Arin, que ela é tão... ela é tão linear na forma que ela age,
que ela começa a simplesmente, tipo, negligenciar certas coisas que, porra, ela teoricamente é a mais velha dali, né? Então você começa a bifurcar tanto a história que Idaten se perde, de fato, no final. E é entendível porque ele se perde. Algumas coisas ele se perde pelo próprio contexto do sexo, da putaria, de coisas que ele adora jogar ali e que, querendo ou não, até poderia ser melhor conversado, porque um dos pontos que eles trazem é que essa necessidade dos demônios se procriarem é diferente de um humano, é diferente do Idaten. Eles veem esse ponto de uma forma diferente. Só que quando você vê esse ponto sendo representado de uma mesma forma, só que no contexto de um humano, ou de um próprio Idaten, você fala, peraí, então você não tá sabendo dosar muito bem esse conceito pra ser coerente de acordo com a ótica do personagem ou do tipo, né, da classe que o personagem tá representando. Esse último ponto que você trouxe eu acho super importante de frisar, porque ele tá lidando com 3 raças diferentes e 2 delas não são humanas. Teoricamente é entendível que os padrões éticos dessas 2 outras espécies, eu não vou nem tratar de raça, vou tratar de espécie, dos Idatens e dos demônios, sejam diferentes da humanidade. E é até interessante e rico inicialmente para o world building que os padrões éticos deles sejam diferentes. O problema é que, como você mesmo disse, quando os humanos começam a ter o padrão ético que não era muito representando os outros, e no caso uma delas ali tendo consciência das cagadas que o outro fez, então o negócio fica meio complicado. E por toda essa questão de construção começa a virar uma bagunça, como você mesmo disse. E tentando puxar essa questão do autor de reviewers, não sei, um dos pontos que acho que vale a pena bater de novo é aquela coisa. Reviewers é uma coisa é fazer você piada de putaria num anime sobre, vamos dizer assim, sobre puteiro, sobre prostíbulos. 1000 sinônimos, o anime sobre bordéis. Uma coisa é você fazer piada de putaria do anime de bordel. Outra coisa é você tentar fazer piada de putaria de putaria no meio da guerra, com abuso. Não é lá muito fácil ou recomendável você fazer isso. E Idaten definitivamente não sabe fazer isso. Ainda mais porque um dos maiores problemas é que a piada não vai necessariamente pelo ponto do torturador, é da vítima. Então fica mais estranho ainda. Isso é estranho. Isso é um ponto que logo no começo eles erram e meio que depois eles não conseguem acertar mais essa ótica. Ou melhor, quando eles acertam, você já tá meio que enviesado com a ótica errada. Porque, por exemplo, a Miko, que é o antro desse tipo de contexto dentro de Idaten, ela apresenta coisas que, separadamente, pelo contexto dela, você fala, é interessante. Essa forma vulgar que ela trata o sexo ou o contexto que ela representa como um todo. E até ela sendo uma personagem que é bem relevante para a própria estrutura dos demônios. Mas chega num ponto, cara, que você não tem um outro ponto, uma outra vertente, uma outra visão do que ela tá fazendo. Então todo mundo parece que tá fazendo a mesma coisa que a Miko, só que um pouco menor, né? Aí você perde um pouco dessa noção de discernir o que é aquele personagem, o que é aquele outro, ou aquele contexto em si, principalmente dentro do sexo, que Idaten fala de uma forma muito problemática e vem do material original. A gente vê o mangá, cara, e o que fizeram, inclusive, com o anime pra tentar suavizar certas coisas é incrível, porque o material é 300.000% mais problemático do que a gente viu aqui, né? Então, teve um trabalho, teve uma tentativa, só que é aquele negócio. O projeto de Idaten, ele me parece um pouquinho corrido demais e difícil de estruturar, principalmente quando a gente tem Hiroshi Seko aqui. O Hiroshi Seko, cara, tentou trabalhar e tentou tirar leite de pedra em muitos momentos, mas até pra ele não foi incapacidade dele, porque ele mostrou muita competência aqui, mas foi porque o projeto era difícil e não teve muito tempo e não teve muita dosagem. Um dos pontos que enaltece mais esse problema é o final. O Idaten, ele passou o mangá. Ele passou o material original e teve que meio que fazer um final original. Eu não sei exatamente se eles vão continuar no mangá, ninguém sabe.
mas ele teve que meio que fazer uma aresta, uma curva no final e acelerar certos processos que você fala, pô, aí fica difícil e aí fica muito mais visível que o projeto do anime de Idaten era difícil de ser concebido. E é muito triste, cara, porque potencial e formas de dizer certas coisas que muitos animes às vezes nem esbarram ou nem se preocupam em fazer, como você mostrar um world building que tem uma série de raças diferentes e você vai falar sobre deuses e você vai fazer distinção entre deuses, demônios e humanos e você vai fazer tudo dentro dessa caixinha, importar e tentar contar tudo da melhor forma possível, é difícil pra caralho. E eu vi que ele tentou, só que não é só de tentativa que você vai conseguir ganhar uma notoriedade ou bons pontos por conta disso. Sobre essa questão do final, só um negócio que eu acho bom deixar registrado, literalmente não teve final, porque ele acabou no meio de um processo ali que se você não sabe que aquele é o último episódio, você vai passar mais uma semana esperando o próximo. Porque o modo como eles acabaram ali, me desculpa, foi canalha. Peraí, não ofenda os canalhas, isso aí foi uma cara de pau. Ah, tá. Tem outro ponto que eu queria meio que... Eu não vou bater, mas eu queria deixar uma coisa meio clara. Eu acho que o Estúdio Mapa teve um trabalho bem interessante, ainda tem, principalmente na questão da animação, bastante animador tentou criar umas cenas de ação bem legais, porém, a direção de Idaten, principalmente pra porrada, é uma tristeza. Principalmente pra porrada, inclusive, porque você percebe que se você remove todo o grande sacugão que tem nas lutas ou na movimentação, você percebe que toda a coreografia e construção de luta é sem graça que só o inferno. E, inclusive, eles adoram fazer muito plano contra plano, e principalmente as famosinhas lutas de Dragon Ball, que é o personagem só parado, mexendo os bracinhos, meio que a torta direito. Só que mais sem graça, até. É só meio até triste, porque a animação a gente tem, o Estúdio Mapa tentou, bastante animador diferente, tentou criar umas sequências bem legais, mas a construção da luta sempre são sem graça. E até nas cenas de racionalização, você tira toda a paleta de cores colorida que eles tentam dar, ou alguns ângulos de câmera diferente, você percebe que o negócio é o full chapado sem graça que a gente tem normalmente pelas temporadas à frente. Isso é verdade. O mapa, em âmbito de animação e finalização, coloração, fez o trabalho que tanto o diretor quanto o storyboard não fez. Isso a gente tem que dar um puxãozinho de orelha, porque assim, querer fazer referência a Dragon Ball é uma coisa. Você literalmente pegar e fazer a mesma coisa sem você dar um determinado polimento ou fazer de uma forma muito mais dinâmica, nem Dragon Ball tá fazendo isso. Inclusive, tá? Ultimamente Dragon Ball tá acertando até em ser Dragon Ball. Eu nunca pensei que diria isso, mas sabe que você pode... Não, sabe quem você pode pegar nessa temporada que fez Dragon Ball melhor que isso? Higura? Rafa está louco. Rafa está chapado. Eu só digo a verdade. Vocês podem ver. Pelo amor de Deus. Ok. E isso é um ponto, cara, porque é até engraçado ainda tem que se você pegar e discernir o que é animação, direção e storyboard, dá pra pegar exatamente o que cada um tá fazendo ali. Não é todo momento, não vou também bater no diretor, por mais que ele não tenha um histórico assim, meu Deus do céu, e o próprio storyboard também não sejam de grande renome, e eu acho que isso também falhou bastante pra Idaten. Eu acho que, assim, quando você tem Hiroshi Seco e mapa, dá pra trazer um diretor melhor, né? Não tô falando que o Kido Koro o Kido Koro, isso. Ele não trabalhou bem, mas assim, é um naipe, assim, muito acima, né, do que precisava pra fazer um Idaten chegar e ter um respaldo muito maior, principalmente em construção de cena. Porque tinham certas cenas que dava pra corrigir, principalmente o tom, pela direção. Muitos dos problemas que a gente tá falando aqui, nem sempre é só roteiro. Dava pra ter diluído, ou melhor, algumas cenas em cena, para o contexto não passar uma informação errada, né? Ou pro roteiro acabar meio que sendo muito...
muito aberto à interpretação pra uma cena que não deveria ser interpretativa. E é meio triste isso. Tanto que uma das piadas a piada que a gente tá falando do 2x foi direção. É. Porque eles até fazem a piadinha da setinha correndo rapidinho. Uhum. Isso, claro, isso ajuda o roteiro, mas isso aí é muita ideia do diretor, até porque ele é da Shaft, ele tem umas ideias malucas dessas. Sim, sim. O engraçado também é que esse ponto do 2x aí, ele nem é um recurso ruim, mas pra Idaten não funciona, porque o que ele tá tentando passar é bom. Tipo, todos os diálogos expositivos que ele tava passando em forma de narração, se você para e presta atenção, você fala, caralho, é bom. Tipo, faz sentido o que você tá me explicando? Tipo, tem outro detalhe que, tipo, não é nem que pra Idaten não funciona, é que pro que eles quiseram colocar em Idaten não funciona. É. Teve uma outra piada que isso até funcionou, só que, tipo, quando eles estão com, por exemplo, vou contar pra vocês sobre a dinâmica de como os demônios conquistaram o país lá. Beleza, vamos ouvir porque isso é interessante. Aí coloca no X e você fala, por quê? Os personagens não estão se importando, mas eu quero ver isso. É erro de tom. Isso é você errar o tom de você construir a cena pra descaracterizar aquela informação, né? De você tirar a devida importância daquela informação que, olha, pasmem, é importante. Então, vamos às considerações finais? Claro, você começa, ué. Ai, meu Deus do céu. Cara, apesar de tudo, apesar de muitos dos erros e falta de tom que Idaten trouxe pra alguns momentos, eu ainda gostei demais de Idaten. Pessoalmente, é uma obra que me levantou muito interesse pelo que ele tá fazendo, pelas ideias que ele tá trazendo, pelo tom que ele traz pra cada personagem, ou as ideias que ele quer fazer por esse mundo ser bem vivo, ou até mesmo muita da qualidade do próprio criador original de dar racionalização, ou pelo menos de tentar e propor isso, e muitas das vezes funciona, principalmente pro começo. Eu acho que o começo é muito redondinho desse vai e vem, até é engraçado que ele cria muito artifício de roteiro pra facilitar algumas explicações, como, isso daqui é magia, isso daqui é tecnologia, a gente tem essas informações, mas a estrutura pra explicar isso eu gosto, principalmente do Weasley, que ele faz bastante disso, né, de usar magia, tecnologia e racionalizar bastante o uso dela, e de certa forma ele é meio que explica como veicula pra te dar essa informação, e não que a informação em si ela vai ser o determinante pra lidar com algum tipo de problema, ou que aquilo não vai ter consequências, porque isso daí é sempre legal, esse cabo de guerra que os Idatens e os demônios sempre estão fazendo, e isso são coisas interessantes e são pontos positivos que eu não posso tirar de Idaten. Só que, de fato, chega em momentos que ele começa a decair, e esse final foi muito pior do que eu gostaria, do que eu imaginei que seria. Inclusive, o que deu o show pra gente foi o episódio 9, onde uma série de reviravoltas começou a explodir pra tudo quanto é lado, e você fala, uou, agora vai, né, Idaten? Aí chega o 10 e 11, não que sejam episódios ruins, mas eles são bem abaixo das qualidades que eles foram apresentando, né? Então, olha, cara, forçando muito bem e sendo muito legal com o Idaten, eu vou dar um 7. Cara, eu ia dar um 7 inicialmente, só que, principalmente quando eu terminei, conversando com o pessoal, me lembrando de o maior problema de Idaten foi que a partir do episódio 9 ele começou a se contradizer pra caceta. Tipo, tem todos os N problemas das mensagens que ele passa, a questão de estupro e o cara 4, mas toda a construção dele também acabou ficando muito problemática. E, tipo, eu consigo dar mérito pro início, mas ainda mais como ele terminou, que ele terminou com um gosto muito do aguado e amargo, é meio difícil. Eu vou dar um 5. Maurício? Oi. Tava resolvendo esse problema aqui. Idaten, ai, meu Deus do céu. Eu tenho dúvida se eu dou 3 ou dou 5. Por quê? Como o Rafa falou, bem falado dessa questão, o começo do Idaten, muito bom, tirando a piadinha do 2x e algum pontinho ou outro ali meio solto, ele começou muito bem, ele conseguiu me cativar e me falar, nossa, esse mundo tem coisas interessantes a tratar. Peraí, eu vou fechar. Tá meio barulhento aqui. Onde eu parei? Que o começo era interessante, tinha muita coisa pra trabalhar e tratar.
Ah, obrigado, desculpa a confusão mental. Ah, Só que daí, como o Rafa falou, foi desenvolvendo, foi aparecendo os problemas de tom de Datem com as mensagens meio dúbias que ele foi passar. Termina a bendita guerra, o negócio começa a desandar de vez e o próprio roteiro e construção de mundo começa a quebrar em si mesmo, começa a se contradizer. E, na boa, por mais que uma possível continuação de Datem consiga fechar uma parte razoável dos buracos que estão abertos, se eu pegar Datem como uma obra fechada agora, esses 11 episódios, para mim o saldo não me parece positivo. Assim, me parece, na verdade, bem negativo e bem problemático. Então, vai, entre 3 e 5 eu vou ficar na metade, que é um 4. Faz todo sentido. Se fosse para falar com spoiler, meu amigo, eu ia pegar algumas ceninhas ali. Então, Vamos discutir ali a greve das mulheres que foram estupradas e estão com saudade disso? Nossa, velho, eu só passei reto daquilo, eu não entendi nada. Eu falei, mano, deixa pra lá que eu só quis ignorar e eu pensei, não, eles estão falando das prostitutas daquele país que perderam o emprego, sei lá, mas eu não queria pensar nisso não. Eu não, cara, Então. aquilo foi tipo do nada. Oi? E de repente o país está em paz, só que não.